sobre assédio moral no ambiente de trabalho. Tinha comentado no início da live a respeito da crescente de assédio moral. Então nós temos aí estão tendo muitas reclamações, segundo a estatística aí do tribunal, sobre o assédio moral, tá? E aí, o que é o assédio moral? Qual que é o seu conceito? Quais são os fundamentos? O que a gente pode esperar, né, de uma eventual aí ação, de uma reclamação trabalhista? O que nós temos aí, tá? Separei aqui um materialzinho para trocar uma ideia com vocês, para explicar a respeito dessa modalidade aí de coação do empregador para com o empregado. Perfeito? Bem, vamos lá. Primeira coisa, o que é o assédio moral? O assédio moral, ele é uma insistência impertinente de uma pessoa que começa a fazer perguntas e ele possui pretensões, tá? E acaba sendo aí uma forma de expor a humilhação o empregado, ao empregador ou preposto do empregador. Ele geralmente são gerentes, geralmente são superiores hierárquicos que acabam tendo esse tipo de postura, tá? Então, tem aquele objetivo, né? Cerca a pessoa com objetivos espúrios, objetivos aí mesquinhos, tá? Para poder humilhar o empregado e colocar ele em uma situação vexatória. E no idioma inglês, eu até deixei aqui anotado, na língua inglesa, se utiliza muito o termo bullying, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar sobre bullying, que é a prática do assédio moral, tá? Mas, na Alemanha, eles utilizam uma expressão, tanto na Alemanha quanto na Itália, eles utilizam uma expressão chamada mobbing, que vem da derivação do verbo to mob, que significa o quê? Cercar, agredir, assediar, atacar, emboscar. Então, a origem, esse termo de, né, assédio moral, mob, vem justamente do verbo to mob, que vem da língua inglesa, que significa essa questão de emboscadas, de tentar cercar a pessoa, de tentar assediar e de agredir, tá bom? Então, o termo mobbing, ele literalmente nos aproxima da ideia do quê? De agressão, tá? Praticada, aqui no exemplo, né, por um animal que fica o quê? Circundando ali a presa, fica dando volta para tentar atacá-la, tá certo? E claro, né, aquela pessoa, né, aquele animal que está sendo ameaçado, ele acaba por empreender fuga. Então, se a gente for trazer esse conceito mobbing ou bullying, tanto faz, para os dias atuais, para a questão empresarial, do mundo corporativo, é mais ou menos isso. É uma pessoa que ela detém um certo poder dentro da empresa, e geralmente são superiores hierárquicos, que ficam ali em torno do funcionário, do empregado, para tentar atacar, para tentar amedrontar, para tentar fazer com que aquela pessoa, aquele empregado, ele se sinta ameaçado e ele peça demissão. Ao invés da empresa demiti-lo, ele vai lá e pede demissão, tá? E são situações humilhantes, são situações constrangedoras e são realizadas de forma reiterada. E, obviamente, né, reiteradas e prolongadas. Então, não é um único ato. São diversos atos durante a jornada de trabalho e até durante o contrato de trabalho que esse empregado tem com a empresa, tá? Com o empregador. E é importante aqui mencionar para vocês o seguinte:
Aí eu peguei uma decisão aqui do TRT da 15ª região. É um TRT um tanto quanto antigo, né, do ano de 2006, mas ele define muito bem o que vem a ser essa questão do assédio moral. O assédio moral, ele é um terror psicológico, uma tortura psicológica ou uma humilhação no trabalho, em que a conduta do superior hierárquico ele tem de forma deliberada para degradar as condições daquele funcionário. Tá? Através do quê? De repetições diárias, de gestos, de palavras, de atos, de comentários. Então, às vezes, aquele comentário que parece ser uma brincadeira, na verdade, não é uma brincadeira. No início, a pessoa entende como uma brincadeira, mas com o passar do tempo, passa a ser uma forma de atacar o psicológico daquele funcionário, para que ele cometa erros, para que ele se sinta constrangido. E isso é péssimo. Por quê? Porque pode não parecer, mas a pessoa ela acaba sendo afetada com relação a esse terror psicológico, né? Porque o superior acaba fazendo isso, às vezes, na frente de colegas, e os colegas acabam também entrando na pilha, acabam brincando, acabam fazendo as piadas, e isso vai deixando a pessoa cada vez mais constrangida, ela fica exposta a situações vexatórias, e ela fica extremamente humilhada e retraída. Tá? Então, basicamente, o assédio moral, ele ocorre desta forma. Tá? Então, claro, fica uma situação incômoda no ambiente de trabalho. E o empregado, aquele que sofre esse assédio moral, ele se sente o quê? Profunda, assim, a honra dele começa a ser profundamente atacada. Então, é uma situação que afeta a própria imagem do empregado, certo? Só que nós temos um problema. O assédio moral, ele não tem regulamentação na nossa legislação. Tá? E aí, o que acaba acontecendo, gente? Acaba acontecendo o seguinte, que esse assédio interpessoal, que é o assédio de uma pessoa, de um superior para com o empregado, apesar de ter vários projetos de leis, várias tentativas de criminalização do assédio moral, nós não temos essa criminalização. Mas nós temos o quê? Nós temos as reparações, que seriam reparações de danos materiais e danos morais. Tá bom? E aí, qual que seria o fundamento? O fundamento para pleitear uma eventual indenização vem descrito aí no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Nós temos também o artigo 6º, nós temos o artigo da Constituição Federal, nós temos o artigo 3º, esqueci de acabei pulando, artigo 3º, inciso 4 da Constituição Federal, e o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Tá? E aqui eu vou passar para vocês um conceito da professora Marie France Irigoyen, tá? Que por assédio no local de trabalho compreende-se o que? Toda e qualquer conduta abusiva, sobretudo por comportamentos, palavras, atos, gestos e escritos que possam trazer dano à personalidade, à dignidade e integridade física ou psíquica de uma pessoa, ou pôr em perigo o seu emprego, ou, em última análise, degradar o ambiente de trabalho. Então, perceba, o assédio moral, muitas das vezes, ele ataca não só a pessoa em si, o empregado, mas o próprio ambiente de trabalho. Fica uma situação constrangedora, fica aquele clima tenso, aquele clima pesado. E aí, às vezes, o empregado, que já vem passando por essa situação de assédio moral, ele acaba não fazendo questionamentos para o seu superior, porque ele tem medo de tomar uma resposta que não seja agradável, ou ele ser ridicularizado por uma pergunta
talvez o superior diga, bom, mas você vai me dizer que você não sabe. Você tá aqui há 10 anos, há 5 anos, você não sabe essa pergunta, você não sabe responder isso? Em que mundo você vive? Então isso acontece. Pode parecer conto, história, mas isso acontece, tá bom? Isso acontece. E na prática nós temos 4 formas de assédio moral, que são mais recorrentes no ambiente do trabalho. A primeira, provocação do isolamento da vítima no ambiente do trabalho, principalmente quando tem essas brincadeiras de mau gosto. O superior hierárquico faz uma brincadeira e a pessoa, o empregado, no primeiro momento, ele acha que é uma brincadeira e isso aí vai aumentando, que o empregado, ele se isola. Ele simplesmente retira o time de campo dele. Tá? Ele fica assim, não, vou ficar aqui, vou ficar na minha, porque eu não vou falar nada. Por quê? Porque tudo que eu falo, as pessoas debocham, as pessoas querem me ridicularizar, então eu não vou perguntar nada. Pra eu não me colocar numa situação vexatória, eu vou ficar na minha. Então ele acaba se isolando. Nós temos a questão do cumprimento rigoroso do trabalho como pretexto para maltratar psicologicamente a vítima, tá? Isso aqui eu vou tratar mais para frente, que seria aí um tipo de assédio moral organizacional, tá? Questão de atingimento de metas, dentre outras posturas da própria empresa. Um bichinho aqui. Nós temos referências negativas, indiretas e continuadas à intimidade da vítima. Isso aqui eu já presenciei, tá? Na verdade, não presenciei. Me falaram, né? O famoso me falaram, mas as pessoas que me trouxeram essa situação eram pessoas confiáveis, tá? Eu sou responsável por uma divisão, tá? Para quem não sabe, eu sou responsável pela divisão de trabalhista, tá? De contencioso trabalhista aqui na Procuradoria, né? Eu sou procurador do município. E nesse dia eu não estava presente. Eu precisei fazer uma viagem para São Paulo. Eu cheguei aqui, era uma segunda-feira. Cheguei, era por volta de 2 horas da tarde e tocou meu telefone. Era uma procuradora, né? Que trabalhava comigo na época. E ela me ligou assim, extremamente estarrecida, né? Falando coisas que eu não podia imaginar, né? Porque na divisão, né, era uma divisão uma do lado da outra e as pessoas que estavam ao lado, né, numa outra sala, elas estavam falando dessa pessoa e eram assim, eram palavras bem íntimas, né? Eu não vou nem repetir isso aqui porque não convém, sabe? Eu fico com vergonha de repetir isso pra aqui, tá? Então, realmente é uma situação complicada. Então, muita negatividade, sabe? Muitas indiretas, às vezes até palavras de conteúdo sexual. Então, isso, querendo ou não, é uma forma de assédio. E, por último, o desprezo e a discriminação negativa à vítima como fruto de uma implicância gratuita. Então, é aquele caso, a pessoa implica com a outra. Por quê? Porque eu quero implicar. Porque eu quero ser uma pessoa chata, eu quero implicar, eu quero falar, eu quero falar que essa pessoa tá errada, eu sempre vou contra os pensamentos daquela pessoa. Gente, claro, cada um tem as suas opiniões. Cada um pode dar as suas opiniões. Mas, assim, é impossível que numa divisão, num ambiente de trabalho, aquela pessoa sempre seja contra as suas ideias. Sempre, 100%. Não pode ser. Assim, não é que eu não conceba isso, mas em alguma coisa, uma hora as pessoas têm que concordar. Uma hora ou outra tem que ter uma concordância de alguma coisa. Não pode ser, não é impossível. Você tá executando uma tarefa. Você fala, vamos por esse caminho. Não, a pessoa não vamos por esse porque esse aí eu não quero. Mas por que você não quer? Não, eu só não quero. Gente, não é assim. E aí, a gente que tá como responsável de uma divisão, a gente tem que ter o quê? Tem que ter inteligência emocional, você tem que ter postura, você tem que saber falar, você tem que saber lidar com a situação. É difícil? Demais. Não é fácil, tá? Mas é o que acontece, né? Não tem muito o que a gente
A gente não tem muito para onde a gente correr. Então, quando você é responsável por uma divisão, você tem 2, 3 subordinados ou 10 subordinados, você precisa ter jogo de cintura para poder falar, para poder imprimir as suas opiniões, para você às vezes até dar uma ordem que não seja uma ordem que a pessoa vá se sentir ofendida. Perfeito? E aí, só, né, acrescentando um pouco mais essa questão do assédio moral, o mobbing são todos aqueles atos e comportamentos que são provindos, na verdade, do patrão, gerente ou superior hierárquico, ou até dos próprios colegas, que nem nesse exemplo que eu dei para vocês, que foi real. Os colegas fizeram um certo, né, mobbing, um certo assédio moral com essa outra pessoa, que traduz numa atividade de perseguição, tá? Uma atividade de perseguição a esse empregado. Tá? E isso acarreta para a pessoa danos, né? Danos psíquicos, danos físicos, tá bom? E até danos morais para a vítima, tá certo? E tem que deixar aqui registrado também o seguinte, que o assédio na empresa, ele agrega 2 elementos. Qual que é o primeiro? O primeiro é o abuso de poder e a manipulação perversa. As empresas, os empregadores, eles, quando querem assediar o funcionário, eles utilizam esses 2 elementos. Ou o abuso de poder ou aquela manipulação perversa. Tá bom? E, para finalizar aqui, tá bom? Eu vou fazer uma observação de um professor, que é o Cláudio de Menezes. Ele diz o seguinte, que o assédio moral, ele busca desestabilizar a sua vítima. E é justamente isso que o assédio, ele procura fazer, desestabilizar a sua vítima. Por isso que é um processo sutil e prolongado. O assédio ele não ocorre num único ato. Ele não vai ocorrer ali no primeiro dia e na primeira hora, não. Ele é um processo sutil e prolongado. Por isso que eu falo, né? Existem esses 2 elementos, que é o abuso de poder e aquela manipulação perversa. Bom? E é bem sutil. Às vezes, o empregado ele não percebe que ele está sendo assediado. E o objetivo principal do assédio moral, um dos objetivos principais, além da desestabilização da vítima, é também criar o quê? Uma situação prolongada para poder excluir essa vítima. Então, aos poucos, a vítima, ela por si só, ela vai se excluindo do ambiente de trabalho, daquele meio que ela trabalha. E claro, tem aí flagrantes traços discriminatórios e ilícitos também, tá bom? E aqui eu vou comentar com vocês 4 formas adequadas, tá, de reação da vítima com relação ao assédio moral. O primeiro deles é detectar de forma precoce a existência de um processo de assédio, tá bom? Segundo, reunir o máximo possível de provas para poder demonstrar a existência do assédio. Terceiro, compartilhar toda experiência vivenciada com o máximo possível de pessoas e pessoas próximas, tá bom? Pessoas que estão ali ao redor ao seu redor, né? Ou ao redor da pessoa que está sendo assediada. E, obviamente, buscar o quê? Orientação jurídica, médica e psicológica para o seu tratamento e também orientação que são proporcionais ao abuso, tá bom? O prejuízo moral da vítima, ele o prejuízo moral da vítima, ele decorre daquele ato malicioso e doloso do assediante e acaba ensejando aí a presença dos 3 elementos da culpa, da responsabilidade civil, perdão. Por quê? Porque é um ato
no qual acarreta um dano. Então isso enseja o quê? A responsabilidade civil do empregador. E quais são os 3 elementos? Seria o quê? O ato culposo, nós temos aí o dano e o nexo causal, que estão todos descritos lá no artigo 927 do Código Civil. Tá? E aí, evidentemente, decorrente dessa responsabilidade civil, nós temos o quê? Os danos materiais e os danos morais. Tá bom? E evidentemente que nós temos aí o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, que trata justamente dessa reparação dos danos materiais e danos morais, tá bom?